No verão de 2025, a Ucrânia lançou a Operação Spiderweb. Os ataques de drones abalaram a Rússia e mostraram que a guerra iniciada contra a Ucrânia estava retornando ao país. O que não sabíamos então era que a Operação Teia de Aranha era só o início. Algo maior estava por vir. Na verdade, isso aconteceu tanto antes quanto depois da Operação Teia de Aranha, só que a Ucrânia manteve tudo em segredo. A Ucrânia lançou a Operação Ultra-Secreta Teia de Aranha 2.0, que fez equipamentos russos queimarem pelo país, enquanto as máquinas ucranianas atacavam com força. Agora temos todos os detalhes. Vamos começar com o dado principal. Mais de 1.000 sistemas de artilharia e veículos blindados russos foram destruídos em uma operação secreta que a Ucrânia chamou de Operação Ashan. Essa campanha em 2 fases devastou completamente a Rússia, tanto na linha de frente quanto na retaguarda. Ninguém sabia disso até o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, revelar durante o evento Brave One Advantage em 30 de junho. A ideia era empregar drones bombardeiros desenvolvidos para isso, com apoio de reconhecimento eficiente, permitindo localizar e atacar tanques, veículos blindados e artilharia. Em poucas noites, mais de 800 equipamentos inimigos foram destruídos. Após isso, os russos não fizeram nenhuma ofensiva mecanizada por 6 meses, disse Fedorov sobre a campanha em que a Ucrânia atacou repetidamente ativos russos a mais de 50 quilômetros das linhas de frente. Isso é insano. Grande parte do foco da campanha de ataques de médio alcance da Ucrânia tem sido colocada no caos que ela causou na logística russa, junto com o isolamento da Crimeia que está resultando disso. Enquanto isso, a Ucrânia realizava uma operação separada bem debaixo do nosso nariz, potencialmente tão devastadora para as ambições de Putin quanto o bloqueio logístico que enfraquece seu controle da Crimeia. Aqui está o que sabemos até agora. A Operação Ashan teve 2 fases. A primeira é descrita por Fyodorov em sua citação. Essa fase começou pelas inovações ucranianas em drones. Drones especiais foram criados, segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, e junto com o reconhecimento e coleta de inteligência, permitiram atacar mais de 800 alvos. Essa foi uma operação que levou semanas, se não meses, para ser preparada. E tudo isso só foi possível graças ao brilhante sistema Delta da Ucrânia. Implantado em todos os níveis das forças de defesa da Ucrânia em agosto de 2025, esse sistema oferece consciência situacional em tempo real no campo de batalha. Quando um drone registra imagens de uma posição russa, esses dados são enviados ao Delta. O mesmo se aplica a relatórios das tropas em terra ou outras informações coletadas pela Ucrânia. Isso vai para o repositório centralizado, permitindo ataques coordenados essenciais ao sucesso da Operação Ashan. Durante a primeira fase, a Ucrânia mapeou as posições dos tanques russos, artilharia, veículos blindados e transportadores de pessoal. Depois, a Ucrânia atacou. Segundo Fedorov, as cerca de 800 unidades de artilharia e veículos blindados destruídos pela Ucrânia foram eliminados em poucas noites. Com isso, a Rússia não lançou nenhuma ofensiva mecanizada nos 6 meses seguintes. O ministro da Defesa da Ucrânia diz que o impacto no campo de batalha foi claro. Ele diz que a Rússia planejava atacar a Ucrânia com forças mecanizadas em maio de 2025. Esse ataque só foi realizado em outubro, e tudo isso se deve à primeira fase da Operação Ashan. Isso traz uma nova perspectiva ao que vimos no verão e início do outono de 2025. Lembre-se que desde setembro, relatos diziam que a Rússia não conseguia lançar ataques mecanizados. A Rússia adotou na segunda metade de 2025 uma estratégia de infiltração, enviando unidades de apenas 2 soldados à Ucrânia, em vez de ataques blindados. Na época, isso foi considerado uma estratégia perigosa adotada pela Rússia. Agora sabemos a verdade. A fase inicial da Operação Ashan deixou Putin sem escolha, a não ser recorrer aos infiltrados. A mídia United 24 traz mais detalhes sobre a primeira fase. Ela afirma que a operação terminou com a Ucrânia atingindo 949 alvos, todos a mais de 50 quilômetros das linhas de frente. Parece que os cerca de 800 que Fedorov cita eram os ativos destruídos pela Ucrânia, restando cerca de 150 alvos atingidos, mas não eliminados. A mídia United 24 revelou que as unidades Lazar e Nemesis da Ucrânia também participaram da operação. Ambas figuram entre as unidades de drones mais habilidosas e notórias da Ucrânia. O grupo Lazar, em particular, ajudou a lançar as bases para a estratégia ucraniana focada em drones desde o início da invasão de Putin.
sendo responsável pela destruição de mais de 13 bilhões de dólares em equipamentos russos. O homem por trás disso, o coronel Pavlo Yelizarov, agora é o vice-comandante da Força Aérea da Ucrânia e está liderando o desenvolvimento do escudo antidrone ucraniano, que se espera que proteja contra os ataques de drones de longo alcance da Rússia. Mas agora você pode estar se perguntando algo. No início do vídeo, dissemos que a Ucrânia havia destruído mais de 1.000 veículos blindados e sistemas de artilharia. Mas até agora repetimos o número 800. Mesmo os 949 alvos que a mídia United 24 afirma não chegam a esse número. Bem-vindo à fase 2 da Operação Achan, o ponto de exclamação em um ataque devastador contra o poder ofensivo da Rússia, que elevou os números para 4 dígitos. A primeira fase da devastadora operação da Ucrânia ocorreu em algum momento da primeira metade de 2025, embora Fedorov não detalhe. Apenas observe que isso afetou os planos da Rússia para maio de 2025. Sabemos muito mais sobre a segunda fase, inclusive quando começou. Junho de 2026 foi quando a Ucrânia lançou a segunda fase da Operação Achan, e desta vez adotou uma abordagem mais estratégica em relação aos alvos que escolheu. A mídia United 24 relata que a Ucrânia concentrou a segunda fase nos sistemas de artilharia e atacou em 4 regiões-chave da Ucrânia, todas lidando com as tentativas da Rússia de avançar por terra. Essas regiões eram Donetsk, Kherson, Starobilsk e Zaporizhia, e todas as posições russas nessas regiões enfrentaram uma tempestade de fogo de drones ucranianos, que tinham o único objetivo de destruir o máximo possível de artilharia. Eles foram bem-sucedidos. Ao final da segunda fase da Operação Achan, a Ucrânia havia atingido mais 231 alvos e confirmou que 171 desses alvos foram destruídos. Interceptações de comunicações russas e imagens de controle, carregadas no Delta, confirmaram o resultado. E já no primeiro dia da segunda fase, o impacto já estava sendo sentido. A atividade russa em várias regiões da linha de frente caiu entre 30% e 81%, dependendo de onde a Ucrânia estava medindo. Ao final da Operação Achan, a Ucrânia havia atingido oficialmente 1.180 alvos, a maioria dos quais foi destruída, acrescenta a mídia United 24. O que a Ucrânia fez para se defender da Rússia foi impressionante. Ainda assim, a Operação Achan deve ser vista como uma das mais impressionantes já lançadas pela Ucrânia, equiparando-se às operações Teia de Aranha em coordenação e comando. Claro, a Teia de Aranha pode ser a mais chamativa das duas, especialmente porque envolveu drones ucranianos entrando furtivamente na Rússia e destruindo alguns dos bombardeiros estratégicos mais importantes do arsenal russo. Mas em eficácia na linha de frente, a Operação Achan teve um impacto mais imediato na campanha da Ucrânia. Vamos chegar lá. Ainda falta falar mais sobre a Operação Achan. Segundo Fedorov, na segunda fase da operação, a Ucrânia lançou um novo drone feito para destruir tubos de artilharia russos. Isso é de acordo com o relatório de 17 de junho da United 24 Media, que citou Fedorov. O ministro da Defesa da Ucrânia pouco revelou sobre o novo drone, mas destacou que desabilitar a artilharia russa com drones comuns é muito difícil e geralmente menos eficaz do que a Ucrânia necessita. Segundo Fedorov, a artilharia danificada assim geralmente pode ser reparada, tornando os benefícios desses ataques de drones temporários. Para resolver esse problema, engenheiros ucranianos criaram uma nova munição para a Operação Achan, que mira no cano da artilharia russa e é forte o bastante para inutilizar a unidade permanentemente. Um projeto especial foi criado e em apenas 2 noites, 250 unidades de artilharia russa foram destruídas. Há vídeos confirmando cada caso, foi tudo o que Fedorov afirmou. Também não conhecemos muito o triturador de canos da Ucrânia, o que talvez seja melhor. Quanto menos a Ucrânia falar sobre sua nova munição, maior a probabilidade de conseguir executar outra fase da Operação Achan no futuro, sem que a Rússia possa fazer nada a respeito. Isso nos leva à grande questão. Por que a Operação Achan é importante? Vamos responder a essa pergunta em um instante, mas antes disso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aprendendo com o nosso canal, então inscreva-se e ative o sino de notificações para garantir que veja mais dos nossos vídeos quando forem publicados. Nós sabemos o que a Operação Achan não foi. Fedorov afirma que essa operação de vários anos e em 2 fases nunca teve como objetivo a Ucrânia iniciar uma ofensiva. Na verdade, era para barrar as ofensivas russas de imediato. A Ucrânia usou mais de 1.000 drones durante 3 dias de ataques na fase inicial e teria usado centenas a mais na fase seguinte,
tudo para impedir que a Rússia realizasse ataques, com a ferocidade que seria capaz de reunir sem essa operação. Alguma das contraofensivas que vimos a Ucrânia lançar em 2026 foi auxiliada pela Operação Achan e pelo enfraquecimento das forças russas? Talvez, mas essa nunca foi a intenção. O objetivo principal era impedir que a Rússia atacasse cidades e defesas da Ucrânia com tanta intensidade. Cada alvo reduz o fogo sobre posições e cidades ucranianas, diz o exército da Ucrânia, acrescentando: cada operação enfraquece o inimigo e aproxima o momento em que perde a capacidade de impor seus termos no campo de batalha. Ou seja, era uma questão de sobrevivência nas duas fases. A Rússia mantém o ritmo dos ataques terrestres, mesmo após a segunda fase da Operação Achan. Segundo o Pravda, em 1º de julho, Rússia e Ucrânia tiveram 256 confrontos nas 24 horas anteriores, ao longo da linha de frente, com os combates mais intensos ocorrendo nos setores de Pokrovsk e Sloviansk, ambos na região de Donetsk, que a Ucrânia teve como alvo na segunda fase. O grande número de confrontos revela o real objetivo da Operação Achan. Putin ordenaria todos esses ataques de qualquer maneira, não importa se seus soldados têm blindados e artilharia ou não. Para a Ucrânia, isso é crucial devido à forma como a Rússia conduz a guerra terrestre. A artilharia é fundamental na forma russa de fazer guerra. Muito se fala sobre os ataques de mísseis e drones da Rússia à Ucrânia, mas quando se trata de avanços no terreno, a artilharia é decisiva para os russos. A Rússia emprega a artilharia de modo distinto das forças ocidentais, segundo o Royal United Services Institute. Enquanto os exércitos ocidentais normalmente usam a artilharia para ajudá-los a manobrar, as forças russas geralmente realizam manobras para conseguir se posicionar e bombardear as defesas com artilharia. Essa diferença fundamental de abordagem é vital para a Ucrânia neutralizar. Para a Rússia, a artilharia é o principal poder de fogo usado em batalhas por território. As forças armadas da Rússia são organizadas em torno de unidades de artilharia que mantêm fogo constante contra as defesas da Ucrânia. Essas unidades de artilharia costumam avançar para apoiar ataques com seu poder de fogo e depois recuam para áreas seguras. A Ucrânia sabe disso. Ambas as fases da Operação Achan foram criadas para combater essa estratégia russa. Militares ucranianos afirmam que absorvem menos fogo da artilharia russa graças à destruição em massa dessa artilharia na Operação Achan. Para a Rússia, isso significa que os ataques não são realizados da maneira para a qual todo o seu exército foi treinado. A artilharia não pode ser usada para fornecer fogo sustentado, porque ela simplesmente não existe para ser posicionada em primeiro lugar. Isso deixa as unidades de assalto tendo de atacar defesas ucranianas muito mais fortes, que também são letais por causa dos enxames de drones à frente delas. Lembre-se, a Ucrânia também usou sua operação para incapacitar centenas de blindados. Isso deixa as forças de assalto russas vulneráveis, forçadas a atacar sem apoio de artilharia, que deveria enfraquecer as defesas ucranianas antes da chegada das tropas. O resultado é inevitável. Soldados russos morrem em grande número, enquanto as defesas ucranianas resistem mais, porque não enfrentam a pressão que a estratégia de artilharia russa deveria impor. Como conclusão desse ponto da Operação Achan, as perdas de artilharia da Rússia na guerra são tão altas, chegando a 34 mil unidades perdidas, a Rússia está tendo que improvisar novas táticas de assalto. A Rússia agora é obrigada a usar drones em vez de artilharia. O uso de drones FPV não é novidade para a Rússia, mas antes eles serviam apenas de apoio à artilharia. Agora eles precisam liderar, o que pode trazer problemas futuros para a Ucrânia. Com o aumento da produção de drones, especialmente os bombardeiros pesados semelhantes a projéteis de artilharia, a Rússia ganhará precisão que a artilharia não tinha. Porém, a Ucrânia está bem mais avançada que a Rússia em drones. Isso nos leva ao segundo motivo da importância da Operação Achan. Isso mostra como a Ucrânia tem tido grande vantagem em drones durante boa parte da guerra. Quase todos os alvos atingidos pela Ucrânia na Operação Achan foram atacados por drones ucranianos, mostrando a vantagem da Ucrânia sobre a Rússia no uso de drones para ataques de precisão. A Rússia só agora começa a agir nas linhas de frente, após a Ucrânia já ter prejudicado sua estratégia de artilharia. Mas a Rússia ainda tem um longo caminho a percorrer antes de conseguir alcançar a Ucrânia. A Ucrânia está na frente quando se trata de números e tecnologia. No dia 11 de junho, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou que a Ucrânia atingiu quase 180 mil alvos militares em maio, a maioria deles atingidos por drones.
Drones FPV ucranianos já superam os russos em uma proporção de 1,5 para 1 no campo de batalha, e essa diferença segue crescendo. O avanço dos drones de médio alcance da Ucrânia indica que futuras fases da Operação Ashan terão ataques ucranianos mais profundos do que antes. As duas primeiras fases permitiram à Ucrânia atacar alvos a mais de 50 km da linha de frente. Agora, drones de ataque de médio alcance da Ucrânia alcançam 200 km ou mais. Já fazem isso para destruir a logística russa na retaguarda. Mesmo se a Rússia retirar sua artilharia para essa distância, ainda não estará segura. E esse é o ponto. A artilharia já é inútil a 50 km, imagine a 200. Com o avanço dos drones ucranianos, a Rússia recua ainda mais sua artilharia, tornando-a irrelevante. Falando ainda sobre drones, a Ucrânia também está muito à frente da Rússia quando se trata de tecnologia e táticas de drones. A Rússia enfrenta dificuldades para adotar a estratégia ucraniana após perder muita artilharia, enquanto a Ucrânia já usa interceptadores de drones para destruir os modelos Shahed russos antes que atinjam as cidades. Muitos drones usados pela Ucrânia na linha de frente e média distância agora empregam inteligência artificial para navegação e identificação automática de alvos. Essa capacidade frequentemente dispensa a navegação por satélite, impedindo que sistemas de guerra eletrônica russos bloqueiem sinais. A Rússia afirma que está usando inteligência artificial para propósitos semelhantes. Os resultados da Ucrânia são muito mais evidentes, sugerindo que a Rússia está exagerando suas capacidades de inteligência artificial diante dos drones ucranianos, apresentando um desempenho muito melhor. A Operação Ashan revela o grande abismo de qualidade na linha de frente dos drones. Com a Ucrânia inovando, é provável que surja uma terceira fase, tão discreta quanto as anteriores, e que a Rússia também não conseguirá impedir. Vai saber? A próxima fase pode abranger instalações russas de drones, contrariando a adaptação da Rússia aos problemas de artilharia. O que está claro é que os drones foram fundamentais para a Ucrânia reverter o rumo da guerra. A Operação Ashan agora é um dos exemplos mais claros de como essa mudança de rumo foi alcançada. A Rússia sabe que mais virá. Em 25 de junho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que havia aprovado uma nova iniciativa estratégica de 40 dias, que será conduzida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. O objetivo é pressionar a Rússia a encerrar a guerra, provavelmente por mais ataques de médio e longo alcance. Com a artilharia inativa, a Ucrânia foca mais em infraestrutura e logística russas. Será que haverá uma terceira fase da Operação Ashan nesses 40 dias de pressão? Zelensky não revela, e a Rússia só saberá quando ocorrer. Sabemos com certeza que a Ucrânia enfrentou as máquinas da Rússia com as suas nesta operação secreta. Agora, muito do que ocorre na Ucrânia desde meados de 2025 faz mais sentido. Os números de ataques de drones em 2026 mostram como a mudança impulsionada pela Operação Ashan está afetando a Rússia. 800 mil alvos verificados, atingidos e contando. Isso é o que a Ucrânia apresenta no primeiro semestre de 2026, graças à vantagem dos drones de que falamos. Você pode se aprofundar muito mais nessa vantagem se assistir ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever no canal The Military Show e ativar o sino de notificações para ser um dos primeiros a saber quando publicarmos um novo vídeo. E obrigado por assistir!